Tudo começa quando Leonardo chega com coisas para Josué, e então Ângela agradece e fala que o ama demais, e Leonardo diz que achou que iria perdê-la, mas Ângela garante que não pode viver sem ele, e então os dois se beijam. No hospital, Estrela fala para a enfermeira que não quer tomar remédio porque seu papai postiço não está com ela. E então Ed chega com o assistente social e fala que a menina precisa se cuidar para ficar boa, e garante que quer fazer tudo por ela, e que Oscar quer ser o outro pai postiço dela, e então Estrela diz que vai aceitar por causa dele, e o assistente social diz que realmente a menina está bem melhor com ele. Enquanto isso, o inspetor Garcia pergunta para Samantha e seu advogado se aquele homem da foto é o advogado de Álvaro. E eles confirmam, e então ele fala que conversou com eles e teve a impressão de que estavam escondendo algo. E o advogado fala que com certeza Álvaro teve a ajuda dele para esconder Ângela, e que é provável que eles tenham ido para um lugar bem afastado. E então o inspetor pergunta se ele conhece aquele lugar na foto, e o advogado diz que não, mas que pode investigar. Ed pergunta para o assistente social se ele está falando sério, e ele diz que sim, e que a menina fica muito bem com ele e com todos da vila, e então fala para Ed conseguir um trabalho fixo rapidamente, para que seja mais fácil a adoção da menina, e Estrela fica muito contente e pergunta se pode voltar para a vila no dia seguinte. E o assistente diz que sim, mas só se ela garantir que vai fazer o tratamento, e a menina garante que sim, e fala para a enfermeira andar logo com isso, e eles dão risada. A noite chega e Ângela e Leonardo dormem juntos, e ela pergunta se ele está com fome, e Léo diz que sim, mas que não quer se afastar dela, e então fala que poderia ficar ali para sempre. E Ângela diz que o ama e eles se beijam. Por outro lado, o inspetor Garcia fala ao telefone e diz que está vendo o último trajeto de Nestor, e que precisa descobrir aonde é esse lugar afastado que provavelmente Ângela está escondida. No hospital, Valdomiro entra no quarto de Félix vestido de enfermeiro com a ajuda do policial. E então eles tiram Félix da cama, e o policial fala para Valdomiro dar um golpe nele, e então ele faz isso e o homem cai, e em seguida o Dr. Gallegos chega e pergunta o que está acontecendo, e eles dão um golpe nele que cai no chão. Na vila, Álvaro toma seu remédio, e nisso Estrela chega com Ed falando alto. E Álvaro pede para eles falarem baixo porque está com dor de cabeça. E então Oscar chama eles para irem lá fora conversar, e nisso Nestor chega e Álvaro fala que sua cabeça está doendo, mas começa a ver tudo embaçado e fala que consegue ver, então fica muito feliz. Por outro lado, Ângela agradece a Leonardo pela roupa que ele levou para ela. Então, quando eles estão se beijando, ouvem a polícia chegar e mandar eles saírem com as mãos na cabeça, porque sabem que estão ali senão vão arrombar. Enquanto isso, Álvaro fala para Nestor que está vendo alguma coisa, e ele pergunta se ele tem certeza, e então Clara aparece e fala para eles falarem baixo porque vão acordar o bebê, e Álvaro fala que está com muita dor de cabeça e pede para ela pegar gelo para ele. E então diz que não tem certeza do que está vendo, e não quer criar falsas esperanças, e então pede para Nestor não dizer nada. Félix e Valdomiro entram no elevador para fugir do hospital, e então comemoram, e lá no quarto, Hélida chega e encontra o doutor e o policial no chão, e então começa a gritar por ajuda,
e pede para Gallegos não se mexer porque está com um ferimento na cabeça. No cativeiro, a polícia chega e encontra Léo e Ângela, mas ela está na cama, e Leonardo grita para eles chamarem uma ambulância porque ela está com hipotermia grave e precisa ir ao hospital. E então o inspetor pede a ambulância, e Léo e Ângela seguem com seu teatro. Nestor fala que Álvaro não pode esconder que já pode ver, mas ele fala que vai conseguir muitas coisas dessa forma. Mas Nestor diz que ele precisa ir a um médico para saber o que está acontecendo. E ele diz que sim, mas que precisa ser um médico diferente, e acha que seu cérebro deve estar desinflamando, e pergunta se pode contar com ele para isso, e Nestor garante que sim. No hospital, Dario examina o Dr. Gallegos e pergunta como foi a fuga, e ele conta que não teve tempo de ver muita coisa porque chegou e logo sentiu um golpe na cabeça. E então Dario pergunta para o policial, e ele mente dizendo que foi trocar de plantão, e quando chegou eles já estavam lá dentro, e Dario quer saber se ele viu o rosto do homem, mas ele diz que muito rapidamente. E então Samantha fala que isso não pode acontecer no hospital, e Dario diz que já sabe disso, e fala para o doutor que vai mandar ele para fazer um raio-x. E, nesse meio tempo, Abel está vendo seu bebê na ultra que Nancy levou, e então ele fica emocionado. E depois fala que não deveria estar na cadeia e sim trabalhando para pagar as coisas de seu bebê. Mas Nancy fala para ele não se sentir assim porque graças ao que ele fez agora Félix está detido e em breve vai para a cadeia. E eles serão felizes com a família que construíram. Samantha fala ao telefone com Félix e conta que a polícia está lá e ela vai precisar dar seu depoimento. E então Félix fala que ela foi muito boa com seu plano e garante que vai dar o prêmio dela quando se encontrarem. E então desliga e Samantha toma uma bebida para se preparar. O doutor fala para Félix que ele tem mais vidas que um gato, e então Valdomiro fala que eles não podem ficar fugindo para sempre, e que a polícia também vai atrás dele, mas Félix fala para ele ficar tranquilo porque vão resolver, e então o doutor fala que vai precisar suturar o ferimento dele, e então Félix toma uma bebida e depois começa a gritar de dor. Dario fala para o Dr. Gallegos que o exame dele não constou nada, mas o doutor fala que está preocupado como Félix conseguiu sair com tanta facilidade do hospital, e então Dario fala que desconfia de alguém mas não tem certeza, e em seguida Luz chega correndo e fala que Ângela chegou muito mal ao hospital e eles saem correndo. Na vila, Ed entra em casa ao telefone e Álvaro escuta ele dizer apavorado e quer saber o que está acontecendo. E ele conta que encontram Ângela e Leonardo no esconderijo, e que ela entrou no hospital com hipotermia. Mas Álvaro diz que isso não pode acontecer porque ela já estava bem. Mas Ed fala que ela pode ter tido uma recaída, o que é bem pior, e então Álvaro começa a se desesperar e fala para Ed não dizer essas coisas, mas ele fala que a culpa é toda de Álvaro, e para ele não se fazer de coitado porque não acredita em nada. No hospital, Leonardo e Estela estão com Ângela, e o inspetor fazendo a escolta. E então Leonardo fala para Estela colocar um remédio bem forte na veia de Ângela, porque ela está bem mal. E pede licença ao policial porque eles precisam trabalhar. E então o inspetor fala para ele não querer dar um desperto para Ângela fugir do hospital porque eles tinham uma relação boa até então, e em seguida sai da sala.
Ângela abre os olhos e Stella quer saber o que está acontecendo. E Léo explica que precisa ganhar tempo e pergunta se ela pode ajudar. E ela diz que sim, e Léo garante para Ângela que vai encontrar os recibos e dinheiro da fundação. Na mansão, Mirtha fala para Alma que com certeza Leonardo deve estar escondendo Ângela, e ela fala que não aguenta mais isso e não sabe como chamar a atenção de Leonardo, e acha que o melhor é ir embora do país, porque Inak quer registrar a menina, e só assim Leonardo acordaria para a vida, e Mirtha pergunta se ela teria essa coragem. E Alma fala que a essa altura do campeonato com certeza, mas Mirtha fala que ela precisa dar uma crise para Leonardo acordar. No hospital, Luz fala para Ângela que estava muito preocupada com ela, e Ângela conta que Álvaro levou ela para não ser sequestrada, e então Luz conta que Félix fugiu do hospital. E Ângela fala que acabou de saber e pede para ela tomar muito cuidado. Luz fala que eles estão preocupados com Abel, porque a polícia prendeu ele e não sabe se vai sair. Na vila, Álvaro fala para Clara ir a Barcelona, mas ela diz que não vai deixar ele sozinho porque está cego, mas ele diz que pode se virar sozinho, e que a filha não pode sacrificar sua vida dessa forma, porém ela diz que não vai e ponto. Ele agradece por ela estar fazendo isso, mas Clara fala que ele também passou por muita coisa nessa vida, e que agora só precisa deixar Ângela em paz para viver seu amor com Leonardo, mas Álvaro não aceita e fala que vai convencer ela. Enquanto isso, o inspetor faz perguntas para Samantha e quer saber se ela tem alguma coisa a ver com a fuga de Félix. Mas ela garante que não, e fala que se a segurança do hospital falhou, eles precisam falar com o Dr. Dario, que é o diretor. E o inspetor aproveita para falar que Ângela disse que ela está com os recibos e dinheiro da fundação. Mas Samantha diz que isso é mentira, e que Ângela está usando essa farsa de que foi expulsa de casa para negar que roubou dinheiro. Por outro lado, Pablo vai até a sala de Dario reclamar que Luz chegou muito tarde na noite anterior, e ele fala que Pablo tem toda a razão, e que isso não pode se repetir e acha que seria uma boa ideia que ele trabalhe como motorista dele, e Pablo não entende nada e quer tirar satisfação, mas Dario fala que não tem mais o que falar e que ele já está contratado, e então Pablo sai sem entender nada. Em outro corredor, Ed fala para Álvaro que ele vai poder entrar para ver Ângela, mas primeiro pede para ele deixar ela ser feliz com Leonardo, mas Álvaro garante que só ele pode fazer ela feliz, e que não vai faltar nada para Ângela e seu filho, porque eles estão destinados a ficarem juntos. No quarto, Léo fala para Ângela que ela já está bem, e ela fala que graças a ele que cuida dela muito bem. E então Leonardo fala que não pode ficar longe dela, porque a ama, e em seguida Ângela recebe a notícia de que seu bebê já está no hospital, e que em breve ela já vai poder ver ele. Pablo conta para Abel que Félix fugiu do hospital, e então ele diz que Nancy precisa se cuidar muito, e Pablo fala para ele não se preocupar, porque vai tomar conta de Nancy, Luz e Guilherme. Ângela encontra com Josué e dá vários beijos no pezinho dele, e então Álvaro comenta que ama quando ela beija os pés dele, e Leonardo quer saber como ele sabe disso, e Álvaro fala que imagina, porque toda vez que ela pega ele ela faz isso. E em seguida Stella aparece e pede para Leonardo ir ver outro paciente, e então ele sai do quarto.
Ângela fala que tem muito medo que separem ela de seu filho, mas Álvaro jura que jamais permitiria que isso acontecesse. No corredor, Pablo fala para Luz que foi conversar com Dario sobre ela ter chegado tarde, mas conta que ele nem ouviu e pediu para ele ser seu motorista. E então Luz fala que ele é muito boa gente e que tudo vai ficar bem, e então eles se abraçam. Enquanto isso, Oscar dá doces para as crianças, e em seguida dela chega e Oscar fica surpreso, e as crianças correm para abraçar ela. No quarto, Ângela vê fotos de Josué, quando Samantha chega dizendo que ela não vai se safar de ir para a cadeia. E Ângela pergunta se é ela ou Mirta que está com os recibos. Mas Samantha diz que pode ser qualquer uma das duas, ou até Alma, mas que não é ingênua e não vai falar nada porque ela pode gravar com o celular. Mas Ângela diz que não precisa disso porque a verdade uma hora aparece, e Samantha garante que até lá ela vai mofar na cadeia, e então vai embora. Enquanto isso, Álvaro vai até a porta da sala de Samantha, quando um homem chega dizendo que ele não pode ficar ali. E ele disfarça dizendo que está cego, e então o homem ajuda ele a ir embora e deixa Álvaro com raiva. Ed pergunta a Dario por que ele o chamou, e ele dá um documento para ele e fala que agora Ed é o mais novo contratado do hospital, e deixa Ed muito feliz e agradecido pelo que ele está fazendo por ele e Estrela. Samantha e seu advogado procuram alguma falha que Gerardo possa ter deixado, e então ele fala que encontrou uma coisa, e conta que o carro de seu pai estava no nome do hospital. E então quem quer que esteja com ele precisa devolver. Enquanto isso, Nancy e Leonardo estão procurando provas para a inocência de Ângela. E então o telefone de Nancy toca e ela vai atender. E Leonardo resolve ligar para o amigo de Sandro que ajudou a fundação, e pergunta se ele tem algum recibo, mas o homem diz que não, e ele fica chateado. Ângela está no quarto, quando a dela chega e ela fica muito feliz, e conta que estava com muita saudade da mãe, e a dela diz que já sabe o que aconteceu com ela. E Ângela fala que está melhor, mas que ninguém pode saber, porque senão ela vai presa. Mas depois agradece pela mãe estar ali com ela. E a dela fala que sempre vai estar para cuidar da filha. Pablo vai até a sala de Samantha, e ela diz que chamou ele ali porque quer que entregue a chave do carro de seu pai. E Pablo pergunta por que faria isso, e a Patricinha fala que ela é a legítima dona. No quarto, a dela serve água para Ângela, quando o inspetor chega junto com um homem, e eles falam que a partir daquele momento Ângela está presa por fraude à Fundação Josué Gutierrez, e deixa ela sem reação. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.